Paulo, ele simplesmente glorificou o nome do Senhor Jesus. Ele não blasfemou. A palavra vai nos dizer que ele glorificava o nome do Senhor Jesus porque ele sabia que no processo haveria dor, mas haveria cura. Ele sabia que no processo haveria restauração, mas haveria choro, mas a alegria também vinha pela manhã. Deus em momento nenhum falou para ele que ele estaria sozinho. Assim como ele fala para mim e para você hoje que você não está sozinho no processo. Que talvez você esteja passando por um processo difícil na sua vida, mas esse não é o fim. Não foi o fim para Paulo. E não é o fim para nós. Muito pelo contrário, talvez esse processo, com certeza, esse processo que você está vivenciando hoje, seja apenas o início de uma grande vitória que o Senhor tem para você. Vai depender apenas da resposta espiritual que você tem para falar para Deus. Muitas das vezes ele está preparado para ouvir a tua voz falando assim: Senhor, eu estou no processo, tá difícil, tá doendo, mas eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Eu creio que quem luta as minhas lutas e quem sente as minhas dores é o Senhor. Você declara no mundo espiritual que você está sofrendo, mas que há uma vitória e você acredita em quem te deu a vitória. Agora, se no meio do processo você dá uma palavra negativa, dá uma resposta negativa para o Senhor, com atitudes, murmuração, reclamação, incredulidade, porque a falta de fé é isso. A nossa fé ela é testada todo tempo nos momentos difíceis da nossa vida. É muito mais propício você falhar no momento da fé do que falhar no momento que você está feliz. Muitas das vezes Deus está ali no momento, sabe, que você está no ápice da alegria com o Senhor. Deus te abençoou com uma casa nova, com um carro novo, com uma família maravilhosa, a família dos sonhos. E nesse momento você não vai falar assim: eu não acredito em Deus, não. Está muito mais propício você falar uma coisa dessa no momento da dificuldade, da dor. É ou não é? No momento da dificuldade, no momento do processo, você vai olhar assim e vai falar assim: será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que isso aqui é coisa de Deus? Você não é nem capaz de enxergar que o processo é coisa de Deus, porque você está enxergando a dor. Isso é o natural do homem. Muitas das vezes nós falhamos nisso, mas nós não enxergamos que no processo o Senhor está. E Paulo vai nos dizer de novo, ele vai nos mostrar que no meio do processo, ele fala assim: uma coisa eu digo, por ser tão extraordinário essa experiência com Deus, Deus impediu que eu me exaltasse. Quando ele fala que eu me exaltasse, ele está falando aqui de vanglória em alguns momentos das nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente faz as coisas para o Senhor, mas a gente tira a glória do Senhor. Então Paulo vem nos mostrar aqui que ele amava tanto a vida de Paulo, que o nosso Deus amava tanto a vida de Paulo, que ele permitiu algo que limitava Paulo, porque ele conhecia o coração de Paulo, assim como ele conhece o meu e o seu coração. Amém? Então Deus permite situações que é como um limitador na sua vida. Deus permite situações, Deus permite processos que é como um limitador, porque ele conhece o seu coração. Igual, muitas das vezes, vou dar um exemplo bem real aqui para nós, financeiramente falando. Muitas das vezes tem pessoas que não crescem financeiramente porque o Senhor sabe o limite do coração daquela pessoa. O Senhor sabe que ele pode dar até aquele ponto. Mas o Senhor sabe também que se ele der além daquilo, talvez o seu coração não permaneça na presença de Deus. Então aqui Paulo vem nos mostrar que Deus coloca um limitador nele. Por isso foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Então esse limitador para nós hoje é muitas das vezes o passado que eu e você vivemos. Às vezes tem pessoas que têm situações que vivem uma vida, né, real, uma vida real que a gente vê bastante assim em algumas pessoas, pessoas que têm vícios, né? Independente do vício. Essa situação é algo muito difícil da pessoa se libertar. E uma vez que a pessoa vai para Jesus e Jesus está ali trabalhando na vida daquela pessoa, o passado dela todos os dias está na porta. Assim como o meu e o seu passado. Todos os dias vem seta de Satanás na nossa mente, lembrando: olha, você está achando que você é o cara, que você é, né, a perfeitinha de Jesus? A ungida do Senhor? Você está achando que você é quem? Ontem você estava fazendo, ó. Então vem as acusações. É nesse momento aqui que Paulo está falando: veio o espinho, enviado de quem? Mensageiro de quem? De Satanás. Então, essas setas são as setas de Satanás. Esse é o espinho hoje para nós.
as setas de Satanás que é lançada na nossa vida. Muitas das vezes você está na presença do Senhor, está fazendo para Ele, está se dedicando, mas a seta está ali. E se você não vigiar e você não tiver um entendimento que você foi lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus, e que não há acusação nenhuma mais sobre você, porque o Senhor, Ele te perdoa. Deus não é um Deus de perdão, que Ele perdoa você e daqui a pouco você comete uma falha e Ele fala, vixe, falhou de novo. Ó, isso daí tem jeito não. Uma vez perdoado, sempre será perdoado. É claro que as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, vai vir. Nós sabemos disso. Que não tem como você plantar um milho e querer colher feijão. Aquilo que você planta, você colhe. Só que Deus te perdoa de todas as coisas que você faz, desde que haja um coração aquebrantado diante do Senhor. Um coração que reconhece suas falhas, um coração que é capaz de falar assim, Senhor, eu errei, eu falhei, mas mediante ao meu erro, eu te peço perdão, me fortalece. Naquilo que eu não consigo sozinha, que seja o Senhor a me fortalecer. Porque a gente não consegue sozinho, não, acredite. Nós somos falhos o suficiente para não ter força para seguir a nossa vida sem Jesus, sem a graça de Deus. Nós não somos forte como achamos que somos, para conseguir na força do nosso braço. É Ele quem capacita, é Ele quem dá a direção, é Ele quem dá a restauração, que sara nossos corações. É Jesus. E Paulo vem nos dizer que no meio desse processo, todos conhecem a história de Paulo, sabe que Paulo, antes dele ser convertido a cristão, ele foi um grande matador de pessoas cristãs, né? Ele não podia sair, Paulo foi o cara que fala, não podia saber, tem uma célula ali na cabeça, vamos lá, matar todo mundo. Tem uma célula lá, vamos lá matar, porque eu não aguento falar em crente. Esse era Paulo. Ele não podia ouvir falar na palavra Jesus através da vida de ninguém que ele já queria matar, e assim ele fazia. Porque ele não suportava. E ele estava dominado pelo, eu falo que é pelo capeta, né? Porque não tem como ser por outra coisa. E o espinho de Paulo era esse naquele momento. Porque quando ele se converteu, ele foi quem fez acontecer a morte, né? Quem autorizou a morte de Estevão. Então, quando aconteceu a conversão dele, que ele veio para a presença do Senhor, os pensamentos malignos não saíam da cabeça dele. Por mais que ele realizasse grandes obras diante da presença de Deus ali, os pensamentos estavam ali. O passado dele condenava. O passado vinha à tona a todo momento. Mas quem você pensa que é? Cara, até ontem você estava matando a galera toda aí, o exército todo de Jesus, e hoje você está aqui na presença achando que é o cara? Imagina Paulo diante de uma igreja onde ali havia vários familiares de pessoas que foram mortas pela mão dele. E ele agora é remido e lavado pelo sangue de Jesus e ele está dentro da presença do Senhor. Com a convicção que ele foi perdoado. Mas os pensamentos saíram da cabeça dele? Satanás deixou de atacar ele? O espinho mensageiro de Satanás deixou de alfinetar? Não. Continuou. A diferença é que ele entendeu. Eu fui lavado e remido pelo Senhor e não há condenação sobre mim. Não há pecado que prevaleça diante da presença do Senhor. Não há situação que prevaleça se Deus falou não é não, o não de Deus não é sim. Então, uma vez que o Senhor falou assim, está perdoado, Satanás pode se levantar com o exército dele inteiro e vir tentar te acusar, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tem alguém que apostou tudo pela tua vida. Você não fez nada. Mas ele decidiu parar tudo e falar assim, eu vou me doar. Eu pago a conta. Eu pago a conta. Entende? Então Paulo tomou posse dessa situação. Isso deixou de incomodar ele? Não, não deixou de incomodar. E diante da presença de Deus ali, a palavra vai dizer que ele, na presença de Deus, em oração, ele foi 3 vezes pedir ao Senhor. Ele clamou com todo o sentimento que ele tinha. Eu imagino que com tão perturbado da forma que ele vinha vindo, mesmo sendo filho agora, estando na presença, a perturbação permanecia porque Satanás estava o tempo todo jogando